O pastor é demais aqui, eu amo o pastor Cine. Obrigado pelo convite, é um privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Era para eu estar acompanhado, mas a minha esposa teve um problema com vista e eu vim sozinho. Então, mas estou feliz de estar aqui com vocês. Eu comecei a pregar muito cedo. Eu lembro que eu fui pregar uma vez uma conferência de jovens e no final do culto uma jovem veio me procurar e falar assim: pastor, eu preciso lhe pedir desculpas. E eu falei, mas o que eu fiz? O que aconteceu? E ela disse assim: não, é que quando eu te vi com essa cara de moleque pregando, eu pensei que você fosse o rapaz dos avisos. Mas aí você começou a falar demais, eu dei um cutucão no meu namorado e disse: olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar. E de fato, eu só quero ser o rapaz dos avisos, mas que traz um recado de Deus para o teu coração. Amém? Eu tenho uma esposa, 2 filhos lindos. O Benício tem 8 anos, joga no Atlético Paranaense, não é o Atlético Mineiro, tem muito aqui, muito mineiro aqui. O Beni é um querido, coração bom, começou a ler a Bíblia já quando ele começou a ler e terminou ano passado o Novo Testamento. Esse ano começou o Antigo. Eu estava estudando com ele os 10 mandamentos e quando chegou no não adulterarás, eu falei: filho, você entendeu? Ele falou: sim, pai. Eu falei: o que você entendeu? Que é não adulterarás, não fingir que é adulto. Eu falei: isso mesmo, filho. Você entendeu tudo. Eu tenho uma filha, a Nina, 6 anos de idade, ela é uma graça, uma artista, gosta de dançar, de cantar, ela é engraçada, e ela desde pequenininha gosta de fazer vídeos para a internet. E um dia eu passei na frente do quarto assim, ela estava com o celular da mamãe, e ela estava cantando assim: Pedro, Diabo, João no barquinho. Eu falei: filha, você está um pouquinho equivocado, mas eu acho que ela tem razão. O diabo deve ter dado uma passadinha no barco. Ele sempre dá um jeito de complicar as coisas. Bom, vim aqui porque entendia que esse era um tempo de Deus para esse lugar, porque para deixar os meus filhos e a minha esposa tem que ter propósito de bênçãos aqui. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a intimidade com Deus com vocês. E eu creio que Deus vai nos visitar. Se você trouxe Bíblia, abra lá no Salmo 91. Antes disso, quero te convidar a estender as mãos assim, em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei o encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 91. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Quem é o alvo de tamanha bênção? Quem é o alvo destas promessas? Aquele que habita no esconderijo de Deus. Eu já li esse salmo várias vezes, mas recentemente, ao lê-lo novamente, o que me chamou a atenção foi esta imagem que a Bíblia nos propõe, o esconderijo do Altíssimo. Que lugar é esse? Deus se esconde. O que a Bíblia quer nos ensinar ao nos apontar este lugar. Hoje eu queria tirar algumas lições, juntamente com você, do esconderijo de Deus. Quantos querem aprender sobre este lugar? Primeira lição que eu aprendo com o esconderijo de Deus é que Deus quer ser encontrado por nós. Deus quer ser encontrado por nós. Eu tenho filhos pequenos e eu lembro de brincar com eles de esconde-esconde quando eles eram mais novos. E então eu me escondia debaixo da cama e deixava a perna para fora. Ou então me escondia debaixo, atrás da cortina, e deixava os pés aparecendo. Outras vezes eu pegava o cobertor assim e colocava o braço para fora. E o gostoso era quando eles tiravam o cobertor assim, eu via aquelas caras fofinhas e eu dizia, achou! Sabe, Deus quer ser encontrado por nós. Eu gosto da imagem que a Bíblia nos propõe da sarça ardente. Moisés está cuidando lá das ovelhas do seu sogro. Então ele vê um arbusto pegando fogo que não se consome. Deus queria chamar a atenção daquele homem. E quando ele se dirige a este lugar, é como se Deus estivesse com o braço para fora, como se ele estivesse com as pernas aparecendo. E quando Moisés chega diante da sarça, ele diz, retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa, eu sou o Senhor. Um Deus que quer ser achado. A Bíblia vai usar vários termos para falar do lugar secreto, o lugar do encontro, o convite de Deus. Em Mateus capítulo 6, a Bíblia fala do quarto secreto. Jesus vai dizer, quando orares, vá para o teu quarto, fecha a porta e fale ao teu pai que está no secreto. E o seu pai que está no secreto te recompensará. No Antigo Testamento, outra imagem para esse lugar do encontro era a tenda do encontro. Deus estava na iminência de ir embora do meio do povo de Israel, porque eles haviam pecado, construído bezerros de ouro. E então Moisés constrói uma tenda fora do arraial e convida o povo a orar, clamar para que Deus não vá embora. Tenda do encontro. Todos os dias de manhã ele ia para este lugar e a Bíblia diz que cada um ia para a porta da sua tenda e ficava esperando o que ia acontecer e clamando ao Senhor. Quando Moisés entrava na tenda, a Bíblia diz que uma nuvem descia naquele lugar. Ora, qual que era a imagem para o povo de Deus da presença do Senhor no meio deles? A nuvem que os dirigia durante o dia e à noite os aquecia. Quando eles viam a nuvem descendo, eles se prostravam e começavam a adorar ao Senhor, porque Deus não havia ido embora, a nuvem ainda estava lá, Shekinah, nuvem de glória, presença manifesta. Hoje esta nuvem vai encher este lugar, Ele vai nos encontrar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe, esse Deus que quer ser encontrado nos convida a conhecê-lo. Eu lembro que quando eu era mais jovem, tinha entrado no seminário, já tinha lido um bocado de livros, já tinha lido a Bíblia. Um dia num culto, um pastor ministrando, e Deus falou comigo, você não me conhece. Aquele pastor estava falando sobre vida de oração. E eu descobri que eu não tinha intimidade com Deus. Eu não gastava tempo na presença do Senhor.
E naquele culto nós fomos convidados a fazer um voto com o Senhor. E eu lembro que naquele dia eu fiz um compromisso de, a partir daquele dia, começar a orar 1 hora todos os dias. E aí fiz esse voto, esse compromisso, e comecei a praticar. Primeiro dia que eu fiz o compromisso, eu lembro que eu entrei no meu quarto e comecei a orar. Orei pela família, orei pela igreja, pelos líderes da igreja, orei pelos problemas das pessoas, dos meus amigos, os problemas que eu lembrava. E quando eu terminei a oração, olhei no relógio, tinham passado 7 minutos. Falei, meu Deus, porque eu me comprometi 1 hora, como é que vai ser isso? E aí, então comecei a fazer estratégias para fazer o tempo passar. Eu lembro que no outro dia eu falei, vou orar na garagem, eu levo o violão, daí eu canto umas músicas no meio, e vai mais rápido assim. E aí desci e comecei a fazer meu momento de oração na garagem. Tinha um buraco que eu procurava lá no meio dos carros, me assentava e era o meu lugar de falar com Deus. Quando eu orava e terminava o assunto, eu comecei então a orar pelos carros. Eu ia de carro em carro, Senhor abençoa. O carro estava mais judiado, eu falava, Deus, isso aqui está precisando mais. E eu ia falando com Deus. Eu lembro que passou 1 semana, 2, e aquele compromisso era difícil para mim. Até que um dia eu desci de elevador, e quando eu cheguei na garagem, a nuvem estava lá. Eu senti o Espírito Santo me dizendo, eu estou aqui, eu estou te esperando, onde você estava? E eu fui passando pelos carros, ouvindo a voz de Deus, e quando eu cheguei no meu buraco, comecei a falar com Ele, eu abri a Bíblia num texto e no outro texto, e cada vez que eu orava e perguntava algo para Deus, vinha uma resposta, uma atrás da outra, e eu me emocionei. A presença de Deus estava ali, eu comecei a adorá-lo, a bendizê-lo, e quando eu terminei o meu momento de oração, naquele dia eu não tinha levado relógio, eu peguei o elevador, subi, e quando abri a porta da cozinha, olhei no micro-ondas, eram 5 horas da manhã. Eu tinha passado a madrugada na presença de Deus. Sabe, quando nos ensinam a orar, muitas vezes não nos ensinam o mais importante. A presença de Deus é boa. Existe prazer, alegria, deleite em nos encontrarmos com o Pai. Sabe, muitas vezes, nos nossos relacionamentos com Deus, esquecemos dessa graça maravilhosa. Há prazer na presença do Pai, há alegria, há deleite. Muitas vezes somos como o peixe dentro do aquário. E eu quero dizer que se você buscar prazer lá fora, você vai se cansar, vai ser tudo igual daqui a um tempo. Mas no oceano do Espírito existem cores que você nunca viu, lugares que você nunca foi, gostos que você nunca experimentou. Há prazer na presença de Deus. Aleluia. Quantos querem encontrar o esconderijo do Altíssimo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Segunda lição que aprendemos com essa imagem é a importância da constância. O texto bíblico vai dizer, aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive lá, aquele que frequenta constantemente este lugar, aquele que não sai da presença. Sabe, eu acho interessante, e a Bíblia, nos Salmos, ela é construída, a poesia hebraica, em paralelismos. E aqui existe um paralelismo sinônimo. Ele está dizendo 2 vezes a mesma coisa. Se fizéssemos paralelo entre as palavras, Altíssimo estaria para onipotente, sombra para esconderijo, descanso para habitação. É como se ele dissesse, aquele que habita, aquele que põe a sua cama na sombra de Deus, não sai de lá. Sabe, eu creio que avivamento tem a ver sim com uma busca constante, insistente pela presença de Deus. Quantos querem viver mais com o Senhor? Quantos querem ter experiências novas? Existe bênção na constância.
Repete comigo, existe bênção na constância. A palavra de Deus nos mostra isso. No Salmo 1, a Bíblia vai falar desta bênção da constância. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de... O que vai acontecer com ele? Será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Dará fruto no seu devido tempo, tudo o que fizer prosperará. Existe bênção na constância. A Bíblia vai nos mostrar essa intimidade do salmista buscando a Deus no Salmo 63. Eu gosto quando ele fala, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como uma terra seca e exausta e sem água. Ah, o Senhor, quero Te contemplar no Teu santuário, ver a Tua glória, o Teu poder, o Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Que coisa linda. Também gosto do Salmo 42, quando ele diz, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Ti. Eu gosto dessa imagem, é uma imagem de desespero. A corça, quando chega no tempo da seca, ela tem um olfato privilegiado e a sua pele racha e produz um odor que atrai os predadores. E ela, com esse olfato, ela consegue sentir o cheiro das águas a muitos metros de distância. Então ela começa a farejar desesperadamente, procurando água. O salmista está olhando para essa imagem e está dizendo, assim a minha alma procura pelo Senhor, com desespero, com paixão, insistentemente. Sabe, eu creio que Deus está procurando pessoas assim neste lugar. Pessoas que desejam encontrá-lo, que desejam achar o esconderijo do Altíssimo. Eu gosto das palavras de Tom Tinney, quando ele diz, infelizmente, a maior parte da igreja está como um detetive à procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando a trilha de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso e assim por diante. Muitas pessoas debatem horas sobre onde Deus já esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus querem percorrer a trilha da verdade até chegarem ao ponto da revelação, o ponto onde Deus está. Existe bênção na constância. Eu tive uma experiência muito forte com Deus nesses últimos anos, por conta de uma enfermidade que a minha mãe sofreu, enfrentou. A minha mãe, ela tinha uma doença neurológica e o seu sistema nervoso central, ele foi literalmente definhando, ela foi perdendo todos os movimentos do corpo. E eu lembro que em determinada época, isso ela enfrentou 9 anos, até que seus pulmões pararam, e minha mãe veio a falecer. Mas eu lembro que surgiu a possibilidade de um tratamento experimental nos Estados Unidos. E então nós começamos uma campanha de oração em favor da minha mãe. Era um tratamento caro, nós conseguimos enviá-la para lá. E eu lembro que um dia minha tia me ligou e ela falou para mim, Michel, você ora de manhã? Vamos fazer uma campanha de oração na internet. Você faz uma live de oração às 6 horas da manhã com a igreja, o que você acha? Eu falei, tá bom. E era para durar 1 semana o movimento. Eu lembro bem certinho, começamos em fevereiro de 2020, e eu lembro que o primeiro dia que liguei a live lá, a minha esposa que me ajudou, eu não sou muito bom com essas tecnologias, e quando começamos a orar, tinha 150 pessoas. E oramos pela minha mãe, oramos pelas pessoas que chegaram. No dia seguinte, quando eu abri, tinham 300. No final da semana, 700 pessoas orando às 6 horas da manhã.
E aí eu lembro que eu falei para minha esposa, que reunião de oração a gente tem com 700 pessoas? Precisamos continuar. Eu vou continuar pelo menos até eles voltarem dos Estados Unidos. Eles iam ficar 40 dias. Vamos ficar 40 dias. E então continuamos, orando às 6 horas da manhã. Naquelas próximas semanas, mais e mais gente começaram a chegar. Já tinha 1.500 pessoas na live de oração. E eu lembro que um dia, orando cedo, o Espírito Santo me incomodou. Faz apelo. Eu falei, apelo? Mas quem que não é crente e acorda às 6 horas da manhã para orar? Mas obedeci ao Senhor. E aí lembro que quando eu fiz o apelo, eu falei assim, ó, quem quer aceitar Jesus, põe aqui Jesus na tela. 15 pessoas entregaram a vida para Jesus. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, será que é verdade mesmo? No outro dia eu mandei fazer um link lá, e as pessoas que queriam se cadastrar para fazer discipulado, que elas entrassem lá naquele link, pedi para entrarem. E aí, no outro dia, fiz apelo de novo, e um monte de gente se cadastrou. Gente, eu batizei, um monte de gente se converteu na live de oração. Começou a pandemia, as pessoas estavam com problema, elas queriam pedir ajuda a Deus em oração. E eu lembro que daí um dia eu fui orar, e abri a Bíblia assim, pedindo para que o Senhor falasse comigo, e Deus me disse naquele dia, olha, pede a mim algumas coisas. Eu lembro que falava dos dons de curar o texto. E eu, Deus falando para mim, pede, eu vou derramar graça. E então eu orei, falei, Deus, tá bom, se o Senhor quer realizar curas no nosso meio, faz acontecer. E aí começamos a orar. Queridos, Deus começou a fazer algo maravilhoso. Eu lembro do primeiro jovem que entrou na live dizendo que ele tinha glaucoma. E ele pedia oração. E quando nós começamos a orar de manhã, ele começou a escrever, os meus olhos estão pegando fogo, algo está acontecendo aqui. Aquele moço foi curado. Eu recebi exames de pessoas que foram curadas de glaucoma, mulheres que tinham problemas no fêmur, que mandaram para mim, tumores que desapareceram. Um jovem me mandou, olha pastor, o tumor que tinha no meu braço foi embora, enquanto nós orávamos. E aí eu falei, não tem como parar. Durante 2 anos, ininterruptamente, todos os dias, feriado, ano novo, Natal, todos os dias fizemos a live de oração. Deus fez coisas incríveis. Quando completamos 1 ano, eu recebi essa mensagem de um irmão. Hoje sem palavras, meu pastor. Hoje não pedi nada em oração. Somente agradeci e chorei aos pés de Jesus. Passou um filme na minha cabeça, lembrando desse 1 ano de oração. Minha vida espiritual foi abençoada. Das 8 pessoas que eu convidei para participarem da live, as 6 aceitaram a Jesus. Dessas, 1 foi curado de tumor na cabeça, enquanto o Laurinho cantava. 3 foram curados do Covid. 1 saiu da UTI curado de leucemia. 3 receberam uma bênção financeira. Pastor, não pare de orar. Existe bênção Um testemunho mais lindo que eu recebi da live foi de uma senhora lá de uma família conhecida na cidade. E ela era uma médica e foi parar na UTI por causa da Covid. E ela, então um dia eu recebi, a família entrava na live para orar por ela todos os dias. E então um dia eles me ligaram e falaram, pastor, liga para ela. Aconteceu um milagre. E eu liguei para aquela senhora, ela não era da igreja, não era crente. E eu liguei para ela e falei, me conta o que aconteceu. Quando eu liguei, ela já começou a chorar. Falou, pastor, essa madrugada eu estava passando muito mal. Eu sou médica, eu ia ser entubada, a coisa não estava boa. E então eu clamei a Deus. Eu sei que vocês estavam orando por mim. E então, nessa madrugada, pastor, alguém entrou no meu quarto de noite, pediu para eu sentar. Passou uma pasta laranja nas minhas costas e foi embora, pastor. Eu sei, foi Jesus, porque no outro dia eu acordei curada. Existe bênção na constância. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quantos querem conhecer mais de Deus? Quantos querem levar bênçãos para suas casas? Lembra disso, existe bênção na
constância. Terceira lição que podemos aprender com o esconderijo de Deus é que os encontros com o Senhor nos empoderam. Os encontros com o Pai nos empoderam. Eu gosto quando ele diz: a sombra do Onipotente descansará. Repita comigo: a sombra do Onipotente descansará. Muitos comentaristas vão dizer que quem escreveu esse salmo foi Moisés. E ele está se referindo aqui aos livramentos de Deus durante a travessia, a peregrinação no deserto, até chegarem na terra prometida. Por isso ele fala: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Deus te livrará da peste perniciosa. E o que eu acho interessante aqui é que em Êxodo 33, a Bíblia diz que Moisés, depois que ele constrói a tenda do encontro, um dia, na presença do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se agrada dele, da busca constante dele. E então diz o Senhor para Moisés: Moisés, me fala algo aí que você quer que eu te faça. E eu acho interessante o que Moisés pede para Deus: Pai, eu quero te ver. E então o Senhor fala para Moisés: tá bom, sobe a montanha e eu vou me revelar. Eu vou passar com toda a minha glória, a minha bondade. Você vai ver as minhas costas. E então Moisés sobe a montanha. E a Bíblia diz que ele se esconde. E ele fica olhando pela fresta da rocha. E então Deus vem e passa com toda a sua glória. E pela fresta da rocha, a sombra de Deus toca no rosto de Moisés. Eu creio que ele escreveu esse salmo depois desse encontro, quando a sombra de Deus o toca e o empodera. Sabe, eu creio em nome de Jesus que aqueles que vão ao esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus os tocará. Hoje a minha oração é para que, enquanto procuramos a face do Senhor, Ele passe com a sua glória neste lugar e a sua sombra toque a sua face, toque eu e você, toque as crianças, toque os mais velhos, a sombra de Deus. Mas como essa sombra nos empodera? Primeiro, revelação. É neste lugar, em cima da montanha, que Moisés recebe a revelação de Deus sobre as leis que o povo deveria seguir, os mandamentos, as tábuas de pedra. O lugar secreto é uma espécie de ventre espiritual. Neste lugar, Deus se revela, Deus se mostra a nós. Hoje a minha oração é para que Deus, com a sua sombra, toque a sua face e a revelação dele chegue para você, em nome de Jesus. Deus se revela. Quando buscamos, Deus se revela. Quantos creem nisso? Deus traz revelação. Quando eu casei, não morava mais na garagem, morava na sala. Casa de recém-casado tem quase, falta quase tudo, tem quase nada, né? Eu lembro que a sala da nossa casa não tinha quase nada, só o teclado que eu trouxe. É gostoso, você vai visitar um amigo, né? Passa um tempo, tem um quadro novo, uma mesa nova, é assim. Mas naquela época só tinha o teclado e ali era o meu lugar de oração. E eu lembro que aquela madrugada, eu estava fazendo o meu momento com Deus, eu não estava orando por nada específico. Mas tinha um jovem lá da igreja, que eu acompanhava há cerca de 1 ano e meio. Ele era de uma família próspera na cidade, mas ele se enveredou pelo caminho das drogas e começou a usar crack. E ele já tinha passado por várias casas de recuperação, mas há 1 ano e meio no discipulado ele estava limpo, estava firme, até que um dia ele desapareceu. Ninguém o encontrava. A família foi atrás dele, foram olhar debaixo das marquises, os lugares que ele frequentava, e ninguém encontrava aquele jovem. Naquele dia, eu não estava orando por isso, eu só estava buscando a Deus. Mas quando eu fui para o teclado e comecei a adorar o Senhor, o Espírito Santo falou ao meu coração: ei, eu vou te mostrar onde Ele está.
Era tarde, eu fui no quarto. A minha esposa me olhou, eu falei, eu vou dar uma volta. Ela disse, essa hora? Ela falou, você vai atrás do menino? Eu falei, vou. Eu vou orar por você. Peguei o elevador, entrei no carro. Falei, Deus, eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou. Mas no lugar do esconderijo de Deus existe revelação. Então eu ouvi uma voz que disse para mim, ó, pega Vicente Machado. Eu peguei o carro, fui para essa rua e fui andando até o final da rua e tinha uma praça. Eu parei o carro e Deus falou, ele está aqui. Eu lembro, queridos, eu não procurei. Eu desci do carro e quando eu pus o pé na praça, lá estava aquele menino sentado no banco. Ele veio na minha direção e disse, pastor, quem te disse que eu estava no hotel? Eu falei, que hotel, cara? Ele falou, eu estava aqui no hotel, aqui na frente, e eu ouvi a tua voz me chamando aqui embaixo. Então eu desci, não tinha ninguém, e você veio. E eu disse, meu irmão, não era eu que estava te chamando, é o Espírito Santo de Deus que veio te buscar, volta para casa. Eu pus aquele moço no carro, era 3 horas da manhã, quando eu bati na porta da casa da mãe dele. Quando aquela mulher abriu a porta, disse, o que aconteceu? Existe um Deus que se revela no secreto, um Deus de graça e poder. Hoje a sombra de Deus vai empoderar pessoas neste lugar. Você precisa de respostas, você precisa tomar decisões importantes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor vai trazer revelação para você. Mas não foi apenas revelação que Moisés recebeu da parte do Senhor. Quando a sombra de Deus nos toca, ela nos autoriza a autoridade. A Bíblia diz que a sombra de Deus, a glória de Deus, se impregna no rosto de Moisés. E por isso, quando ele desce a montanha, agora o seu rosto está brilhando. As pessoas não podiam fitar-lhe os olhos, por isso tiveram que colocar um véu sobre a sua face. Aquele povo era um povo difícil de liderar. Era um povo murmurador, um povo que reclamava, um povo que cansou Moisés a ponto de ele chamar determinado lugar de Meribá, lugar de contenda. Porque quando acabou a água, eles começaram a dizer, por que você nos trouxe aqui para nos matar de sede? Queriam apedrejar Moisés. Mas sabem, quem é que pode com um líder que o rosto brilha? Eu não sei se você é novo, velho. Eu não sei que desafio Deus colocou diante de você. Mas se você for ao esconderijo do Altíssimo e a sombra de Deus te tocar, Ele vai te autorizar diante dos seus. Eu vejo Deus autorizando pais de família agora, em nome de Jesus. Eu vejo Deus autorizando meninos a começarem grupos pequenos na escola. Eu vejo jovens sendo tomados pelo Espírito. Eles carregam algo, eles encontraram algo. Eles encontraram o esconderijo de Deus. A Bíblia vai dizer que, depois de determinado tempo, Moisés agora não tirava o véu da face, para não revelar a glória que estava se esvanecendo, indo embora. Muitos de nós temos sofrido crises de autoridade, porque estamos tentando liderar com a glória requentada, com a glória do passado. Não queremos admitir que não buscamos mais, não vamos ao esconderijo, não procuramos como procurávamos. E por isso a glória está se esvanecendo. Ei, hoje em nome de Jesus, volta para este lugar. Deus quer te tocar com a sombra dele de novo. Ele quer autorizar pessoas nesta casa hoje. Teu ministério vai começar de novo, pastor. Hoje Deus vem com a sua sombra sobre a sua face. Ele está te dizendo hoje, eu te autorizei. Eu te levantarei, não tenha medo, vá à minha presença e o teu rosto vai brilhar. Aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra do Senhor nos empodera. Revelação, autoridade, proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido.
Deus é poderoso. E quando procuramos, Ele nos protege. Aquele que habita no esconderijo, a sombra de Deus o guarda. Uma vez eu estava saindo da igreja, tarde, e encontrei um senhor cabisbaixo. Fui dar um abraço nele. Falei, o que está acontecendo, meu irmão? Ele falou, pastor, uma crise financeira muito grande, acabou tudo. Eu só tenho um pequeno negócio. E esses dias, essa madrugada, os meninos passaram na frente da fachada da minha loja e picharam todas as paredes. Eu não tenho dinheiro nem para tirar os palavrões da porta do meu negócio. E eu lembro que eu orei por aquele senhor e me despedi dele. Dei um abraço nele e fui embora, já estava tarde, entrei no carro. Eram 11 horas da noite. E voltando para casa, o Espírito Santo falou para mim assim, Michel, você pode fazer mais do que orar por ele. Você pode ir lá pintar a fachada da loja do teu irmão. E aí eu fiquei assim, tá bom Deus, amanhã eu vou lá. Mas aí o Espírito Santo me incomodou, não, tem que ser agora, hoje à noite, de madrugada. Eram 11 horas da noite, domingo. Aquele dia estava frio, não como aqui, né? Mas estava menos 1 grau em Curitiba, estava frio. E eu lembro que eu liguei para um amigo, falei, cara, você topa pintar a parede de madrugada? Ele disse, vamos embora. Sempre tem uns malucos para aceitar, né? E aí convidei mais um, nós fomos em 3, compramos latas de tinta e fomos para frente da loja do irmão. Começamos a pintar as coisas e era 5 horas da manhã, terminamos tudo. Naquela madrugada, aquele irmão foi pôr a filha pequena para dormir. Ela tinha uns 5, 6 anos. E ele foi orar com ela, como sempre fazia. E quando terminou a oração, a filhinha disse, papai, posso orar por você? E ele disse, pode. E ela orou assim, papai do céu, o meu pai está muito triste. Manda os teus anjos pintarem a loja do papai. Aquele irmão falou, oração de criança. No outro dia acordou tarde, pegou um ônibus, foi desanimado a trabalhar. Quando chegou na frente da loja, olhou parede pintada. A outra também, foi no vizinho, disse, você viu alguém aqui pintando a minha loja? Disse, não. Foi no outro, vocês viram alguém? Também não. Ele entrou no escritório e começou a chorar, disse, Deus ouviu a oração da minha filha. Mandou os seus anjos. Sabe, a Bíblia diz exatamente isso. Mesmo quando a gente dorme, Deus trabalha. Eu lembro que passou um tempo, Deus foi tão bom comigo, sabe quando a gente abençoa, a gente é abençoado, você crê nisso? Eu acabei casando com a filha desse senhor, não a pequena, né? A mais velha. Casei. Quem que não é casado aqui? Tem alguém que não é casado? Olha, eu vi umas paredes por aí para pintar. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Quando a gente vai para o esconderijo de Deus, Ele nos protege. Quem quer ir a este lugar? Última lição e eu vou terminar aqui. Se você não ouviu, presta atenção. Última lição. No esconderijo do Altíssimo, aprendemos o temor do Senhor. No esconderijo do Altíssimo, aprendemos a temer a Deus. O que me chama a atenção é que Moisés, ao mesmo tempo que sobe a montanha para buscar a face do Senhor, ele também se esconde entre as rochas, porque ele sabia, se ele desse um passo além, se ele ousasse mais um pouco, a glória do Senhor o feriria. Sabe, quanto mais perto chegamos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos quem nós somos
e quem Ele é. A Bíblia vai dizer que Ele é Deus terrível, cheio de majestade e poder. A Bíblia vai dizer que Ele anda e os montes derretem. A Bíblia vai dizer que a sua voz é como um som de muitas águas. No Salmo 29, a Bíblia diz: troveja sobre as águas o Senhor. No livro de Naum, a Bíblia diz que Ele anda no meio da tempestade e as nuvens são o estrado dos seus pés. A palavra de Deus vai nos apresentar um Senhor terrível e todo-poderoso. Ele mede os céus a palmos, Ele toma os outeiros da terra em balanças de precisão, Ele toma as águas, os oceanos e sim, na concha de suas mãos os carrega. A Bíblia diz que as nações são diante dele como um pingo no balde. Ele é Deus de majestade e poder, Deus terrível e todo-poderoso. Isaías, quando viu no templo, assentado sobre o trono, aquele lugar tremia, estava cheio de fumaça. Então ele viu os serafins, a mais alta hierarquia dos anjos, diante do Senhor, com asas cobriam os rostos, com asas cobriam os pés, como se dissessem: eu não sou digno de olhar para Ele, eu não sou digno de estar na presença dEle. Ele é Deus terrível e poderoso. Quando Isaías se dá conta da presença dEle, diz: ai de mim, porque sou um homem pecador, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Ele é Deus de majestade, não há ninguém como Ele. Ele é Deus poderoso, Deus terrível. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia traz declaração, outro dia, uma noite traz conhecimento a outra noite. Não há palavras, tampouco se lhes ouve a voz, mas em toda a terra é conhecida a glória de Deus. Ele é Deus de poder e majestade. E quanto mais nos aproximamos, entendemos quem Ele é. Temor de Deus, respeito, reverência. Ao mesmo tempo que se aproximava, se escondia. Deus de majestade e poder, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. A sua habitação na Bíblia é chamada esconderijo dos trovões. Ele é terrível, poderoso, Deus de majestade e poder. Sabe, quando eu me encontrei com Deus, foi numa reunião de oração de madrugada. Um jovem me falou de um Deus vivo, não de uma ritual. Falou: vem na minha casa, uma reunião do fogo. Eu falei: o que é isso? Entrei naquela reunião, eles oraram para Deus fechar as janelas, para os vizinhos não ouvirem louvor. Falei: esse cara é louco, maluco, vai dar BO isso aqui. 11 horas da noite, fecha tudo, começa a tocar violão, 30 jovens na sala cantando alto, pulando. Ninguém reclamava. 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Naquele dia, o Deus terrível e poderoso entrou na sala. Quando aquele moço pôs a mão na minha cabeça e começou a orar por mim, eu caí de joelhos no chão e eu chorava, porque eu fui visitado pelo Espírito Santo. E naquele momento eu sentia quão pecador eu era e quão grande Ele era. E eu chorava, porque eu entendi, e os meus pecados passaram como um filme na minha cabeça. Deus estava ali e eu ouvi a voz dele me dizendo: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e vou te usar para o louvor da minha glória. Aquela voz ficava mais forte, mais forte, mais forte, e eu chorava. Deus estava ali naquele dia. Um pecador arrependido encontrou a glória de Deus. Eu não conhecia, mas vi a face do Senhor. Hoje isso vai acontecer neste lugar. Jovens que não conhecem verão a glória do Senhor aqui. Quando Ele aparece, quando Ele chega, quando a sua glória se manifesta, quando tiramos a coberta e encontramos o esconderijo de Deus, a nossa vida é transformada pelo Pai. Depois de
crises normalmente chegam avivamentos. Eu creio, um grande avivamento está para acontecer. Preparem-se, amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Preparem-se, amanhã Deus vai revelar a sua glória mais uma vez. No esconderijo de Deus encontramos essa graça maravilhosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu queria orar por você enquanto a música toca.